Muito bem, pessoal, tá no ar mais uma edição do Switch TV Show, seu programa diário sobre NBA aqui no YouTube. Quem fala com vocês é o Luiz Fernando, muito bom ter a sua companhia, ter a sua audiência, né? Mais um dia, estamos aqui nessa quarta-feira, dia 11 de junho, quarta-feira fria aqui em Minas Gerais, hein? Muito fria, inclusive. Eu acordei, meu amigo, mas tava uma neblina. Eu vou te falar um negócio. Eu até postei lá no meu Instagram. Inclusive, quem não me segue, @SwitchTVBR, segue lá. Eu até postei, cara, o jeito que tava a rua aqui de casa. Mano, tava impossível ver qualquer coisa. Surreal, me lembrou muito aquele filme O Nevoeiro. Bom filme, inclusive, tá? Bom filme, os efeitos são meio toscos, né? Os efeitos especiais são meio toscos. Mas o filme é bom pra caralho, tem uma história boa, a premissa é muito boa também. E quando eu acordei, eu abri a porta e vi ali a neblina, na hora eu lembrei do nevoeiro. Porra! Absurdo, mano. Então, tá frio. Tudo isso pra falar que está frio pra cacete. Estou aqui muito bem agasalhado. Mas ainda assim, tô com frio. Minhas mãos estão geladas. Eu não sinto as minhas mãos. Não sinto as minhas mãos. Tô quase botando uma luva. Tô quase botando uma luva. Mas enfim, com frio ou sem frio, o trabalho tem que ser feito, né? Então, vamos aqui trabalhar. Vamos começar aqui os trabalhos de hoje. Trazendo aqui mais uma edição desse programa maravilhoso. Edição recheada de assuntos, tá? Hoje, ó, não sei se vai dar pra ver, ó, mas a pauta está cheia, tem bastante assunto pra gente falar hoje. Vou falar, obviamente, sobre o jogo 3 das finais, né? Teremos aí o terceiro embate entre OKC Thunder e Indiana Pacers, né? A série agora vai pra Indiana. Inclusive, a última vez que Indiana sediou um jogo de final foi em 2000. 16 de junho de 2000. Foi o jogo 6 das finais contra o Lakers. Indiana perdeu, né? Esse jogo foi derrotado e o Lakers levantou a taça lá. Então faz muito tempo que a cidade não recebe um jogo de final. Então tende a ser um clima bem bacana ali da torcida. Torcida do Pacers que tem feito uma festa fantástica, né? No playoff, então o clima no ginásio deve ser bem legal. Muito hostil para os jogadores do Thunder, né? É bom a molecada estar preparada para isso. Então eu vou falar sobre o jogo 3, falar sobre algumas coisas que vale a pena ficar de olho nesse jogo. Tem bastante notícia sobre mercado, tá? Tem notícia sobre a troca do Durant, a possível, né, troca do Durant. Tem notícia sobre Lakers, sobre Magic. Vou também falar sobre, né, algo que marcou a vida de muitos de vocês, que foi a virada do Cavaliers em 2016. Ah, Luiz, por que você vai falar sobre isso? Porque hoje completa 9 anos dessa imagem aqui, ó. Aqui, ó. Hoje completam 9 anos dessa imagem lendária, ó. Essa imagem lendária que marcou o início da maior virada da história da NBA. É a primeira virada de 3-1 da história das finais da NBA. Até essa imagem, nenhum time havia conseguido reverter um 3-1 e o Cavs foi lá e reverteu. Então, vou falar sobre este feito do Cavaliers, vou reagir a um videozinho que resume o que foi aquela virada. E por que eu vou fazer isso? Porque, primeiro, é uma data importante, foi um dos momentos
que mais me marcou como fã de NBA. E também porque muita gente que começou a acompanhar a NBA nos últimos 3, 4 anos, ou que começou a acompanhar agora, não viveu esse momento. Então acho que é bacana reagir a essa virada, porque né, eu posso tentar passar para vocês que não viveram essa virada um pouco do sentimento que eu e muitos outros torcedores tiveram na época. Eu não era torcedor nem do Cavs e nem do Warriors. Inclusive, aquele foi um playoff que mexeu muito comigo, porque foi naquele playoff que o Thunder tomou a virada de 3-1 pro Warriors. Então foi um playoff onde eu estava muito puto, mas ainda assim eu consegui aproveitar bastante as finais. E não vou mentir, fiquei sim feliz por ver o Warriors tomando a virada. Ah, Luiz, porque você odeia o Warriors? Sim. Porra, naquele momento eu estava com ódio mortal do Warriors. Por quê? Porque os caras eliminaram meu time na final de conferência, porra. Eu já falei aqui, né? Eu já falei aqui. Se aquele time do Thunder tivesse chegado nas finais, tinha sido campeão. Eu tenho certeza que aquele Thunder de 2016 venceria esse Cavs do LeBron e do Curry. Ah, Luiz, de onde você tira isso? Feeling. Meu feeling falava isso. Mas não queremos saber porque o Golden State, né, não deixou que isso acontecesse. Então sim, eu comemorei a virada do Cavs. Comemorei. Ué, vou mentir? Comemorei, porra. Enfim, então eu vou falar sobre isso também aqui no vídeo. Vou trazer um videozinho aí pra gente dar uma reagida. E vamos falar sobre outras coisas também. Tem aí uma postagem aí da NBA Brasil que tá gerando muita discussão no Twitter, que é uma postagem... Sabe aquelas postagens do quem é melhor, sabe? Isso aí que rende um monte de discussão na bolha do futebol. Na bolha da NBA não é diferente. E, recentemente, o nosso querido Fred, ex-Desimpedidos, participou dessa trend, né? Acho que dá pra chamar de trend, né? E aí a galera tá massacrando o Fred no Twitter. E eu tenho opiniões sobre isso. Quero compartilhar elas com vocês também. Então, tem bastante coisa mesmo pra comentar, tem muito assunto. Então, já vou começar aqui. Já enrolei por quase 10 minutos, né? Então, acho que já dá pra gente começar. Antes só peço para que você deixe seu like, que é muito importante, se inscreva no canal, compartilhe o conteúdo com a galera. Meu nome é Luiz Fernando, esse é o Switch TV Show e vamos aqui para a edição de hoje. Roda a vinheta e vamos começar. Beleza, pessoal, vamos iniciar falando sobre o jogo 3 das finais, né? Como eu falei, hoje teremos Pacers e Thunder se enfrentando lá em Indiana. Primeiro mando do Pacers nas finais. Série empatada em 1-1. Oklahoma venceu o jogo de domingo depois de tomar aquela virada absurda na quinta-feira, né? Então, a série tá aberta. A série tá aberta. Claro que dá pra olhar pro resultado da série até então e enxergar o Pacers como mais vencedor, né? Porque o Pacers roubou o mando de Oklahoma. Então, não é uma análise errada achar que o Pacers, mesmo com a série empatada, tá na frente. Por quê? Porque roubou o mando do Thunder. Só que é o que eu falei depois do jogo de domingo, cara. Quando você olha pro todo das finais, por tudo que foi jogado, tanto no primeiro como no segundo jogo, cara, assim, é nítido que o Thunder está sendo o melhor time nas finais. Tipo assim, o Pacers liderou por apenas 0,3 segundos no jogo 1, que foi quando o Haliburton matou a bola da vitória. E no jogo 2, se liderou por mais de 2 minutos, foi muito. Foi muito. O Thunder dominou o jogo 2. Dominou, passeou no jogo 2. Essa é a verdade. Então, na minha visão, apesar da série estar empatada e apesar do Thunder ter perdido o primeiro jogo, cara, pra mim o Thunder entra no jogo de hoje como favorito.
Por quê? Porque está jogando melhor. Está jogando melhor e está gerando mais problemas para Indiana do que Indiana tá gerando pro Thunder. Claro, o Thunder tá tendo dificuldades com algumas peças de Indiana? Tá tendo. Tá tendo, mas no geral, o Indiana tá tendo muito mais dor de cabeça com o Thunder do que o contrário. Por exemplo, né? Haliburton. O Haliburton não tá jogando bem. Não tá. Foi decisivo no primeiro jogo? Foi. Isso ninguém tira dele. Fez um bom quarto período no domingo? Fez. Mas, gente, o Haliburton até agora não marcou mais de 17 pontos em nenhum jogo nas finais. Se eu não me engano, ele tem a mesma pontuação somando os dois jogos que o Alex Caruso. E não é como se ele tivesse brilhando nas assistências, não. Até porque o redor dele também tá sendo bem marcado. Pascal Siakam não tá jogando bem nas finais também, não. Tipo assim, ele não tá horrível, mas ele tá muito abaixo do que ele, né, vinha apresentando no playoff até então. O Nesmith tá tendo momentos ali onde ele explode e engata 2, 3 bolas de 3. Miles Turner, né, ele tem aparecido em poucos momentos, tem tido lampejos. Obi Toppin só jogou bem no primeiro jogo também. No jogo 2 ele não jogou nada. Nembhard, a mesma coisa. TJ McConnell, enfim. Então, o Pacers está tendo muitos problemas. Né? Não tá sabendo lidar com o Shai. O Shai tá dominando a série até então. O Shai, nos 2 primeiros jogos, ele somou 72 pontos. O jogo de domingo dele foi uma masterclass. Uma masterclass. Né? Então o Indiana não tá sabendo lidar com o Shai. Não tá sabendo lidar com a marcação do Caruso. Caruso que, inclusive, está limitando, né, os seus adversários a 8 de 20 no field goal e a 2 de 10 para 3 pontos nas finais. E, em conjunto, entregando uma ótima pontuação lá na frente, marcando muitos pontos, sendo assertivo no perímetro. Então, assim, o Dort tá fazendo uma puta série defensiva. Então, eu entendo quem enxerga o Pacers como o vencedor da série até aqui, porque de fato roubou um dos mandos do Thunder, e isso nas finais faz muita diferença. Mas, cara, pra mim o Thunder tá jogando muito mais. Muito mais. E, sim, está gerando mais problemas pra Indiana do que o contrário. Por isso que eu acho que o jogo de hoje, cara, é um jogo onde o Pacers vai ter que se superar. Não tô falando que o Thunder pode entrar relaxado e achar que a qualquer momento vai ganhar. Não. Até porque no primeiro jogo entrou assim e tomou a virada no final. Mas pra mim, basicamente é o seguinte. O Thunder, se fizer o que fez no jogo de domingo, por exemplo, e fazer o que fez durante a maior parte do jogo 1, o Thunder ganha. Se o Pacers fizer as mesmas coisas que fez nos 2 primeiros jogos, eu acho que não ganha. Tá entendendo? Basicamente é assim que eu enxergo esse jogo 3. É um jogo onde o Pacers vai ter que achar muito mais soluções do que o Thunder. Eu acho que a noite do Carlisle foi muito pior do que a do Daguerreau. O Carlisle teve que perder muito mais tempo de sono do que o Daguerreau pra esse jogo 3. Porque o Thunder tá encaixadinho. As coisas estão funcionando. O jogo de domingo foi um jogo, cara, quase perfeito do Thunder. Quase perfeito. E o Pacers, nos 2 jogos, não entregou esse nível de basquete. Entregou nos 9 minutos finais do jogo 1. Que foi onde conseguiu a virada. Mas no geral da série, o Pacers tá tendo dificuldade, cara. Também tá imprimindo dificuldade ao Thunder. Não é como se o Thunder estivesse jogando na boa e o jogo 1... o final do jogo 1 tivesse sido um acaso. Não, o Pacers tá conseguindo pressionar na defesa, né? No jogo 2, por exemplo, controlou os turnovers, sofreu mais em contra-ataque, mas controlou os turnovers. Então, assim, o Pacers tá gerando dificuldades para Oklahoma.
Mas o Thunder tá fazendo isso muito mais, tá gerando muito mais dificuldades. Então é um jogo onde eu vejo o Pacers tendo muito trabalho. E um jogo onde eu acho que o Thunder, mano, se fazer o que fez no domingo, a chance de ganhar é muito grande. Ainda mais se um Jalen Williams for mais consistente durante todo o jogo. Se o Chet, ofensivamente, for mais eficiente também. Porque ofensivamente o Chet fez um baita primeiro tempo no domingo. Segundo tempo não foi tão bom assim. Então se o Jalen for mais constante juntamente com o Chet e o Shai mantiver o nível que ele tem apresentado, pra mim o Thunder tem grandes chances de vencer hoje. Claro, Pacers tem chance? Óbvio. Joga em casa, é um baita time, né? Se o Haliburton conseguir ser mais agressivo durante o jogo, se ele conseguir pontuar mais, porque eu entendo quem fala que não, Luiz, mas o Haliburton, ele não é o cara da pontuação. Cobrar pontos do Haliburton é injusto, porque não é a característica dele. Eu entendo, o Haliburton realmente é um cara que impacta muito mais no coletivo, né, gerando o jogo pros outros, do que realmente pegando a bola e tentando arremesso a rodo. O Haliburton é um cara com pouco volume de arremessos em média. Você não vai ver o Haliburton todo o jogo arremessando 20 bolas. Você não vai ver 20, 25 bolas. Você não vai ver. Não vai ver isso. Porém, nesse playoff, os melhores momentos do Pacers foram quando o Haliburton foi mais agressivo. Tanto que nos jogos nesse playoff onde o Haliburton marcou 20 ou mais pontos, o Pacers tá 7-1. Teve 7 vitórias e uma derrota apenas, com o Haliburton entregando esse nível de atuação. Então, eu acho, cara, que se o Pacers quiser ser campeão, se o Pacers quiser ganhar a série, vai precisar de um Haliburton pontuando mais. E aí, como ele vai fazer isso, aí é onde o Carlisle vai ter que entrar. Porque se depender do Haliburton gerar sozinho as situações, vai ser difícil, porque a defesa do Thunder, ela é muito forte. Ela é muito boa, especialmente a marcação no perímetro. O Haliburton, em vários momentos, ele fica, né, encaixotado, porque a marcação do Thunder tira todo o raio de ação dele. Então vai precisar de um trabalho melhor de screens, um trabalho melhor fora da bola. Uma coisa que o Pacers pode tentar fazer para tirar um pouco da pressão da marcação do Thunder é usar mais bloqueios altos pro Haliburton. Assim como o próprio Thunder fez no jogo 2. A alternativa que o Daigneault achou para aliviar um pouco da pressão no ponto de ataque foi toda hora usar bloqueio alto para abrir espaço no início da jogada e aí desenrolar melhor as coisas. Talvez seja algo que o Pacers possa fazer no jogo de hoje também, especialmente tendo o Miles Turner, que é uma baita de uma arma, tanto em pick and roll como em pick and pop. Mas pode usar também o Nembhard fazendo esse tipo de bloqueio, pode usar o Nesmith, pode usar o Siakam. Eu acho que o principal ponto que o Pacers tem que se atentar, tanto no jogo de hoje como no decorrer da série, é em fazer o Haliburton conseguir pontuar mais. Porque com ele pontuando mais, ele vai fazer a defesa, que já tá muito focada nele, focar ainda mais, e isso vai acabar desencadeando uma sequência de coisas que vai ajudar o ataque do Pacers, porque com o Haliburton chamando ainda mais a atenção da defesa, mais jogadores do Pacers vão ficar livres. E o Haliburton, por ser um dos melhores passadores da liga, ele vai achar esses caras livres. Né? Então, o Haliburton pontuar mais pode desencadear uma sequência de ações, de fatores que culminem num Pacers pontuando mais, num Pacers produzindo mais no ataque e, consequentemente, vencendo os jogos. Então, acho que talvez a grande chave pro Pacers ganhar essa série seja fazer o Haliburton pontuar mais. Porque com ele pontuando mais, a tendência é que todo o restante do time também pontue mais, porque ele vai usar a gravidade dele, vai explorar as dobras que vão ser mandadas em cima dele, muito provavelmente, e vai achar o Siakam livre, vai achar o Miles Turner livre, vai achar o Nesmith. E são caras que, se você deixar livre, eles vão matar a bola. Muito do aproveitamento bizarro que o Pacers tem para 3 pontos nesse playoff se dá a isso.
ao Haliburton usando a sua gravidade e gerando arremessos livres para os outros. Então acho que muito do sucesso do Pacers, tanto nesses jogos em casa como no decorrer da série, passa pelo Haliburton ter mais volume de pontos, né? Mais realmente pontuação. Em compensação, pelo lado do Thunder, é igual eu falei, é fazer o que fez no domingo. É fazer o que fez no domingo. Defender do jeito que tá defendendo, tentar, né, ceder menos bolas livres ali na zona morta, coisa que o Thunder fez muito bem no segundo tempo, no domingo. Se você pega o segundo tempo no domingo pra assistir, o segundo tempo do domingo, né, pra assistir, você vai ver, cara, que o Thunder cedeu pouquíssimos arremessos livres na zona morta. Coisa que no jogo 1 e no primeiro tempo de domingo, o Thunder cedeu bastante, né? Então acredito que com o Thunder executando do jeito que executou no domingo e tendo o acréscimo de um Jalen mais consistente e de um Chet também mais consistente, olhando para todo o jogo, eu acho que o Thunder tem grandes chances sim de vencer. Então, é assim que eu enxergo esse jogo 3. Tô bem ansioso, obviamente, né? Por razões óbvias, eu tô bem ansioso. E eu espero um jogo bom, cara. O Pacers em casa, né, costuma ser um time duríssimo de se vencer. Mas o Thunder já mostrou nesse playoff que consegue vencer bem fora de casa também. Então, acho que tem tudo para ser um jogo bem equilibrado. Acho que não teremos um blowout como a gente teve no domingo, onde o Thunder entrou no quarto período com o jogo já basicamente resolvido, né? E venceu por uma margem relevante. Acho que vai ser um jogo mais apertado, até por se tratar de um jogo em Indiana. Mas eu acho que o Thunder tem grandes chances de vencer. Eu acho que o Thunder tem grandes chances de vencer. E aí é aquilo, né? Vencendo um jogo em Indiana, cara, tipo assim, o mando que perdeu já é recuperado. E aí, no pior dos cenários, o Thunder perdendo o jogo 4, cara, o Thunder volta pra Oklahoma com a vantagem, tendo a vantagem do mando também, né? Então, é um jogo muito importante para os dois times, mas especialmente para Oklahoma, porque precisa recuperar o mando que perdeu na quinta-feira. Enfim, jogão, muita coisa para ficar de olho, né? Os principais pontos foram esses que eu falei, né? O Haliburton ser mais agressivo, o Pacer. Outra coisa, tá? Rapidinho, só para complementar. Indiana, cara, precisa capitalizar melhor em cima dos minutos sem o Shai. Esse é um ponto que tá me pegando nas finais. No domingo, por exemplo, cara, o Thunder deitou nos minutos sem o Shai. O Jalen comandou muito bem a segunda unidade junto ali do Aaron Wiggins. O Pacers não tá sabendo capitalizar em cima dos minutos que o Shai passa no banco. E aí tem números que mostram isso, né? Ó, com o Shai nas finais, o Thunder tá superando o Pacers por 8 pontos nos minutos com o Shai. Sem ele, tá superando por 7. Ou seja, não tá fazendo diferença pro Thunder ter ou não o MVP em quadra. Isso se dá muito ao coletivo do Thunder, que é muito bom, mas também se dá ao Pacers, que não tá sabendo lidar com a ausência do Shai. Não tá sabendo lidar com o Shai e não tá sabendo lidar com a ausência dele também. Então é outro ponto que o Indiana tem que ficar muito atento e tem que tentar ser melhor no jogo de hoje. É ter o Haliburton mais produtivo em termos de pontuação, é tentar ser menos impactado pela marcação do Caruso, né, que tá fazendo um trabalho impecável. É tentar gerar mais gravidade ali, né, pro Haliburton, mas aí entra muito na questão do Haliburton pontuar mais também. É tentar lidar melhor com a marcação em cima do Shai, que até o momento não está sendo efetiva de fato, porque o Shai está pontuando pra caralho. E é capitalizar melhor em cima dos minutos do MVP no banco. E a vitória do Pacers passa muito por isso. E o Thunder fazer o que fez no domingo, torcer pro Jalen e pro Chet mantiverem, né, um bom volume durante todo o jogo. Então, pro jogo 3, essas são as minhas expectativas. Indo agora pras notícias, né? Nosso bloco de notícias. Quero começar falando sobre
uma das principais notícias do dia, que é em relação ao Kevin Durant. Né? Vocês sabem, né? O Kevin Durant, ele vem sendo alvo de vários rumores de troca. Nessa semana, inclusive, tivemos o Bill Simmons cravando que o Durant basicamente já é do San Antonio Spurs, né? Que a troca entre Spurs e Phoenix já tá finalizada. Só falta ser anunciada. Segundo ele, vai ser anunciado na semana do draft. Então o Durant, ele, cara, ele e o Giannis são os grandes protagonistas dos rumores, né? Saindo. E aí hoje, cara, o Shams Charania, ele soltou um relatório falando que... E aí eu peguei essa postagem do Pisou na Linha que repercutiu o relatório do Charania. As conversas por uma troca de Kevin Durant se intensificaram nos últimos 7, 10 dias. A lista de interessados final é Spurs, Houston, Minnesota, Miami e Knicks. Esses seriam os times mais interessados numa troca pelo Durant. E aí ele finaliza falando que o Durant se reuniu várias vezes com o front office do Suns nos últimos dias para tentar formular uma negociação. Então, ao que tudo indica, cara, é questão realmente de tempo pro Durant ser trocado. Eu acho que o torcedor do Phoenix já tem que aceitar que o Durant não fica, né? E a dúvida agora é só em relação para onde que vai o Kevin Durant. Esses destinos todos já foram... eu já comentei sobre todos esses possíveis destinos aqui no canal. Hoje, se eu fosse aqui ranquear, né, os favoritos, talvez eu colocaria o Spurs como o principal favorito a conseguir o Kevin Durant. E depois eu colocaria Houston como os dois principais. E aí talvez eu fosse de... talvez Minnesota... eu acho que é mais ou menos essa lista aqui mesmo. Essa ordem. Spurs hoje é o meu grande favorito a pegar o Durant. Depois Houston, Minnesota, Miami e Knicks. Talvez seja essa a minha lista. O Houston durante muito tempo foi a minha grande aposta a destino do Durant. Mas hoje, cara, olhando pro cenário... aquela entrevista do GM do Houston me broxou bastante. Porque ele deu muito a entender... que o Houston não vai atrás de uma grande negociação, que Houston vai apostar mesmo no núcleo que tem. Então, hoje, eu diria que San Antonio é o grande favorito. Todos têm possibilidade de montar pacotes pelo Durant. Alguns pacotes menos atrativos do que outros, mas eu vejo todos podendo montar algum pacote. Inclusive, acho que é até um bom exercício, né, pra gente. Tentar imaginar os pacotes que esses times podem oferecer. Por exemplo, San Antonio. Um pacote que eu acho que San Antonio poderia enviar seria um pacote com Vassell, Harrison Barnes ou Keldon Johnson. Talvez o Keldon Johnson, pela idade, seja mais atrativo para Phoenix. Jeremy Sohan e escolhas de draft. E aí pode ser a 2 e a 14 desse draft. Acho difícil o San Antonio abrir mão dessa 2. Ao que tudo indica, San Antonio não quer abrir mão dessa pick 2. Tanto que o Bill Simmons fala que um dos motivos para San Antonio estar tão interessado no Durant e não no Giannis, por exemplo, é o preço. Segundo o Bill Simmons, o Spurs acredita que pegar um Durant sairia mais barato do que pegar um Giannis, o que é de fato verdade. O valor de mercado do Giannis hoje é muito maior do que o Kevin Durant. Do que o do Kevin Durant. O Giannis é um cara mais valioso. É mais jovem, dominante, né? O Durant, apesar de ainda ser maravilhoso, é um cara que tá na reta final de carreira. Ainda joga pra caralho, mas tá na reta final de carreira. Então, o valor de mercado do Giannis é muito superior. Então, acho que nesse pacote, San Antonio não colocaria a pick 2, mas colocaria a 14. Acho que colocaria também a 38 desse ano. E poderia colocar, né, as picks de 27 e 29. A de 27, se eu não me engano, é do Hawks, originalmente, mas tá na posse de San Antonio. E a de 29 é de San Antonio. Então, acho que esse seria um pacote que o Spurs poderia mandar. Vassell, Keldon, Sohan, pick 14, pick 38 desse draft e as escolhas de 27 e 29. Em troca, receberia o Kevin Durant. Houston. Houston tem
né, ativos muito bons. Para começar, tem as picks do próprio Phoenix, né, que seria muito valioso. São as picks de 27 e 29, se não me engano. Ou de 28. Enfim. O Houston tem as escolhas do Suns. Então, poderia enviar elas. Poderia enviar a pick 10 desse ano também. E aí, pegava Jalen Green, talvez um Jabari. Acho que teria que pegar um Landale da vida ou um Aaron Holiday para bater salário. E aí o pacote giraria em torno basicamente disso. Green, Jabari, Landale ou Holiday, pick 10 e as picks que são originais de Phoenix. Bom pacote, acho que seria uma troca justa pro Suns. E pro Houston, também acho que seria uma troca justa. Abre mão de capital de draft, mas pega o Kevin Durant, que pro agora resolveria muitos problemas desse time. Minnesota e Knicks já são, né, cenários mais complexos, porque são times que têm aí uma folha gorda, né? Assim, por exemplo, eu acho muito difícil que Minnesota e Knicks consigam uma troca pelo Durant sem envolver um terceiro time. Eu acho que os dois times, né, os dois teriam que arrumar um terceiro time ali para viabilizar o negócio, até para os dois não ficarem acima da second apron, né, do segundo teto da Luxury Tax. Mas olhando para valores, para ativos que esses times poderiam colocar na mesa, ó, Minnesota pode colocar o Randall, Conley, tem a pick 25 desse draft, se não me engano. Se não me engano, tem a pick 25, deixa eu até ver aqui, ó. É que Minnesota não tem muitas escolhas pra oferecer, né? Abriu mão de muita coisa pra pegar o Gobert. Então, acho que Minnesota não tem tanto capital de draft assim. Mas, deixa eu ver. Minnesota tem a 31. Não, perdão. Cadê as picks de Minnesota? Minnesota Timberwolves. Picks. Aqui, ó. Minnesota pode oferecer. Minnesota tem a 17 e a 31, né? Desprotegidas, aparentemente. Pode tentar oferecer as duas, a 17 e a 31. Nem lembrava que Minnesota tinha essa pick 17. Original de Detroit, né? Aparentemente. Oferece essas duas aqui. Não sei se eles podem trocar de 2028. Acho que podem trocar de 28, que é a primeira rodada também. A de 26 tem um imbróglio com San Antonio. Acho que é uma pick swap. Mas, cara, pega todas as picks que tiver à disposição, junta com Randall, junta com Conley, com Shannon, com Dillingham, né? Acho que teria que envolver os dois moleques para bater salário. E manda. Seria basicamente isso que Minnesota poderia abrir mão. E aí, pensando em, né, não ficar tão apertado no salary cap, aí arruma um terceiro time, manda algum contrato um pouquinho mais alto que tem ali. Talvez um de Vincenzo, não sei. E aí pega o Kevin Durant, junta ele com Anthony Edwards e McDaniels e vai e tenta aí o, né, Gobert também e tenta um all-in. Seria uma opção. O que eu não abriria a mão se fosse Minnesota, de forma alguma, e eu acho que Minnesota também não vai abrir mão, é de McDaniels e Anthony Edwards. Acho que são dois caras intocáveis nesse time. De resto, acho que Minnesota estaria sim disposto a abrir mão de quase tudo para ter o Kevin Durant. Inclusive, Minnesota teve interesse no Durant na trade deadline, né? Fevereiro, Minnesota teve o interesse. Então, acho que Minnesota toparia abrir mão disso. E o Knicks, cara,
Ó, pelo que tem saído na mídia, eu acho que o Mikal entraria no negócio, se o Knicks quisesse mesmo o Duran. E aí seria bem interessante, né, ver o Mikal de novo sendo envolvido numa troca pelo Kevin Durant, né? Isso já aconteceu com o Durant indo pra Phoenix e poderia acontecer agora de novo. Então acho que o Mikal poderia fazer parte do pacote. Talvez pensando em bater salário, o Towns fosse a melhor opção, né? Porque o Towns ele tem um salário quase igual do Kevin Durant. Acho que é uma diferença de 2, 3 milhões. Então talvez o Towns fosse mais fácil pra bater salário. Mas o Towns, pra mim, ele é mais intocável em Nova York do que o Mikal. Até porque o Mikal tem uma extensão pra assinar, né? Então, acho que o Towns e Mikal talvez pudessem ser envolvidos. Não os dois juntos, né? Um dos dois. Né? Aí, pegaria as picks que tiver ali. O Knicks não tem muito capital de draft também, mas pega o que tiver e manda. E manda. Aí tenta arrumar um terceiro time pra tentar dar mais picks pro Phoenix. A mesma coisa Minnesota. Minnesota pode arrumar um terceiro time que ceda mais escolhas pro Phoenix, né? E aí montar uma troca mais atrativa pro Phoenix Suns. Então acho que Minnesota e Knicks seria basicamente isso que eles poderiam oferecer. E Miami, assim, Miami não tem muito o que oferecer. Né? Pode oferecer o quê? Um Wiggins? Um Jovic? Um Duncan Robinson? A pick que tiver, eu acho que tem a 20 desse draft. E eu acho que tem. Eu acho que o Miami tem a de 2030 também, se não me engano. Aí, se arrumar um terceiro time aí pra conseguir mais picks pra Phoenix, aí pode mandar o Rozier pra esse terceiro time. Até é uma boa, porque ele libera um pouquinho de espaço no cap. Acho que é basicamente isso. Acho que é basicamente isso. Pra mim, disparado, Spurs e Houston são os que mais têm ativos pra oferecer pro Durant, considerando, né, essa lista de interessados. Se tivesse abrisse para outros times, aí pô, o Thunder também teria muita coisa a oferecer. Mas olhando para esses times que estão na lista, né, essa lista aqui, ó, olhando para esses times, eu acho que aqui, ó, Spurs e Houston são disparados os que têm mais coisa para oferecer. E hoje, se eu tivesse que apostar, a minha aposta seria no Durant se juntando a Victor Wembanyama no San Antonio Spurs. O que eu acho que já dá pra gente cravar é que a troca vai acontecer na noite do draft. Ou na semana do draft. Isso eu acho que já dá pra gente confirmar. Agora, pra onde que ele vai, ainda é uma incógnita. Acho que hoje San Antonio tá na frente, mas eu também não duvido de Houston surpreender, né? Surpreender entre aspas, né? Mas, né? Ir lá e pegar o Durant. Tem ativos pra isso. Teria um encaixe interessante. Tem as escolhas de Phoenix. Acho que faz sentido. Mas hoje San Antonio é o que mais me passa confiança. Outro rumor que saiu hoje tem a ver com Orlando Magic e envolve peças bem interessantes, ó. Porque, ó, segundo Kevin O'Connor, o Orlando Magic quer melhorias na sua rotação e está estudando possibilidades envolvendo nomes como Cole Anthony, Jonathan Isaac e uma escolha de primeira rodada. Segundo O'Connor, o Orlando quer ver o que pode obter com esse pacote. E eu vou te falar, cara, eu acho que esse pacote pode render algumas coisas bem interessantes. Se eu fosse Cleveland, por exemplo, vendo essa notícia, na hora eu puxaria o telefone e ligaria. Oferecendo Garland, oferecendo Jarrett Allen. Na hora. Na hora. Mano, se o Cavs pega Isaac e Cole Anthony e ainda pega uma primeira rodada, mano, puta negócio pra Cleveland, tá? Puta negócio. Cara, o Cavs teria pra 3D Isaac e DeAndre Hunter, mano. Quantos times tem 3Ds desse nível
Sabe? Só o Knicks. Que tem o OG e o Mikal. Ainda pegaria um Cole Anthony, que junto do Donovan Mitchell, na minha opinião, poderia ter um fit melhor do que com o Garland. Pela questão do Cole Anthony, pra mim, ser muito mais defensor do que o do Garland. Eu acho o Cole Anthony muito melhor na defesa do que o Darius Garland. Mas muita coisa. Em compensação, o Magic pegaria o que ele mais precisa, que é um PG capaz de não só armar o jogo, mas também de arremessar. O Garland é capaz disso. É capaz disso. Mantendo o Jalen Suggs. O que seria uma duplinha de guards muito, muito interessante. Então, eu acho que o negócio com o Cleveland seria perfeito pro Orlando. Acho que outros times, obviamente, também teriam interesse. Eu, como torcedor do Thunder, adoraria ter Jonathan Isaac desembarcando por lá. O Isaac casa muito com o estilo do Thunder. Tem a questão das lesões, claro. Mas é um cara que saudável, puta que pariu. Ia soltar fogos aqui se o Thunder pegasse o Jonathan Isaac. E não acho impossível, tá? Eu já até cheguei a falar sobre isso no Lakers da Zoeira. Um abraço pra galera, inclusive. Eu tenho mandado abraço todo o programa pro Lakers da Zoeira, né? Pô, galera é muito fera. Eu tô conversando direto com o Andrei. Fera demais eles. Como diria Renato Cariani, né? Fera demais! Eu até falei lá, cara, que eu acho que o Thunder vai optar por fazer trocas não midiáticas. Não vai pegar um Giannis, por exemplo. Mas eu acho que o Thunder vai pegar jogadores pontuais. Um Cam Johnson, talvez um Mikal. E o Isaac seria uma chegada incrível. Então, além de Cleveland, cara, eu acho que o Oklahoma poderia fazer muito bom uso de um pacote desse. Lá ele, né? Cara, mano, acho que qualquer time hoje adoraria ter Cole Anthony e Isaac no time. Qualquer time. Adoraria ter esses dois caras. São dois caras que entregam, né? O Isaac, principalmente, né? Entrega uma defesa de elite. São duas ótimas opções pra aumentar a profundidade do seu time. Então, cara, eu acho que o Magic consegue muita coisa interessante botando esse pacote aí na pista. Se quiser mesmo, o Magic consegue coisa grande. Consegue um bom retorno. Coisa grande não, né? Coisa boa, né? Coisa grande aí já né? Talvez não consiga um Giannis, por exemplo, com esse pacote. Mas pode conseguir um Garland. Consegue. Pode conseguir um Garland, pode conseguir, enfim. Acho que dá pro Magic explorar bastante o mercado envolvendo esses ativos. Falando agora sobre Knicks e sobre a busca do Knicks por um novo técnico, temos notícias, tá? Hoje, Charania, Ian Bagley e o Mike Francesa, os três reportaram que o Knicks recebeu alguns nãos, né? O Knicks tem tentado treinadores empregados, né? O Knicks está tentando contratar treinadores que têm já um emprego. Foi falado nessa semana sobre Jason Kidd. Só que para você contratar um técnico empregado na NBA, você precisa pedir permissão para os times que, né, que tem os técnicos aí. E aí, segundo aí essas três fontes, o Knicks recebeu 3 nãos. Recebeu o não do Houston, recebeu o não do Minnesota. Sim, o Knicks queria o Chris Finch, mas o Minnesota não deixou. E o Mavs também deu aí uma negativa em relação ao Jason Kidd. Então o Knicks, ao que tudo indica, não vai ter nenhum desses 3 técnicos, né, comandando o time na próxima temporada. E segundo aí fontes, o Knicks segue procurando técnicos de alto nível, mesmo estando empregados. E eu sigo questionando, por que diabos o Knicks não quer o Michael Malone? Tipo assim, o Michael Malone, pra mim, é melhor do que esses 3 técnicos. É melhor do que os 3, e eu não entendo por que o Knicks não quer. Repito, eu cheguei a falar sobre isso essa semana. Não sei se existe uma treta entre o Malone e o Leon Rose ou o James Dolan. Sinceramente, não sei se existe uma treta envolvendo eles.
Mas a menos que haja uma treta muito fodida, pra mim não faz sentido o Knicks fazer esse esforço monumental pra ter um desses três e não ir atrás do Malone, que tá livre no mercado. Tá livre o Malone. Então, eu particularmente não entendo essa postura do Knicks. Outra coisa, cara, Mike Brown. Pra mim, o Mike Brown, ele é mais técnico do que o Kidd e talvez do que o Chris Finch também. O Udoka, eu acho o Udoka melhor do que o Mike Brown. Mas eu acho que o Mike Brown ou tá no mesmo nível do Chris Finch e é melhor do que o Jason Kidd. Por que não vai atrás do Mike Brown? Por que não vai atrás do Monty Williams? Tá livre no mercado. Ah, mas o Monty Williams fez um trabalho ruim no Pistons. Sim, mas é porque ele não queria estar no Pistons. O Monty Williams motivado, cara, eu acho que ele faz um trabalho muito bom. Vamos falar a real. O auge do Monty Williams como técnico é melhor do que esses três, tá? O melhor Monty Williams é melhor do que esses três. Tá livre no mercado. Então, cara, eu realmente acho que o Knicks deveria mudar essa abordagem. Quem sou eu pra falar o que o Knicks tem que fazer, pelo amor de Deus? Mas dando aqui a minha oreada, cara, eu acho que tem que mudar essa postura, mano. Cara, tá com treta com o Michael Malone? Resolve a treta. Cara, o Malone nesse time do Knicks faria um trabalho absurdo. Na minha concepção. E se não for o Malone, Mike Brown, Monty Williams, os caras estão livres, velho. Puxa o telefone, fala com os caras. Enfim, só minha opinião, né? É só a minha opinião. Seguindo aqui, comentar sobre... Pô, saiu essa notícia aqui agora, do Jovan Buha, que eu achei interessante trazer. O que o Jovan Buha fala? Buha, que é um dos principais insiders, talvez o principal insider, né? Quando se trata de Los Angeles Lakers. Ele fala o seguinte: Luka Doncic é considerado o único jogador intocável do Los Angeles Lakers atualmente. Nem mesmo LeBron James está imune ao mercado, mas pelo preço e pelo negócio certo. Luka e Lakers será um negócio de muitos anos. Então, segundo o Buha, tirando o Luka, todo mundo do Lakers pode rodar. E aí eu tenho algumas considerações sobre isso. A primeira é: o LeBron, rapaziada, tipo assim, o LeBron pode ser envolvido numa troca pelo negócio certo, que é o que diz o Jovan Buha. Não é tão verdade, porque o LeBron ele só pode ser trocado se ele quiser. Entendeu? Se ele vai lá e ativa a sua player option, o que ele deve fazer, já foi reportado isso, inclusive pelo próprio Shams Charania, cara, ele tem a no trade. Então, não é como se o Lakers pudesse trocar o LeBron do nada. Não, o LeBron ele só seria trocado se ele quisesse. Porque ele tem a cláusula de no trade, né? O veto de troca. Então, assim, não é bem como se o Lakers realmente pudesse trocar o LeBron do nada. Não é bem assim. Agora, outros nomes do Lakers, caso realmente estejam disponíveis para troca, são nomes que o Lakers poderia sim fazer bons negócios. Por exemplo, um pacote envolvendo Hashimura e Austin Reeves e algumas picks, né, é um pacote muito interessante. Muito interessante. É um pacote que pode render coisa boa pro Lakers. Que nível de coisa boa? Cara, eu acho que é um pacote que pode render talvez o Mikal Bridges, que pode render o Anunoby. Com acréscimos, né? Com outros caras chegando também. Cara, se o Lakers pega esse pacote
e pega um OG Anunoby, cara, pra mim é um baita big deal pro Lakers, tá? Um baita big deal. Eu acho o Austin Reeves muito bom, tá? Mas olhando pro funcionamento desse time do Lakers, olhando pra Luka, pra LeBron, cara, o Anunoby seria o encaixe perfeito pra esse time. Perfeito. Eu também acho que o Mikal teria um puta encaixe, tá? Um puta encaixe. Então, por exemplo, esse pacote que o Magic tá querendo oferecer, Cole Anthony, primeira rodada e Jonathan Isaac. Cara, se o Lakers pega Hashimura, se o Lakers pega, pô, Vanderbilt, se pega Gabe Vincent, enfim, se pega uma galera junta com picks e consegue esses dois, Cole Anthony e Isaac, cara, seria um baita acerto. Talvez não conseguisse a pick. Talvez o Magic retirasse a pick do negócio. Mas, pô, se o Lakers pega Isaac e Cole Anthony, mesmo se envolvesse o... Vamos supor que envolva o Austin Reeves. Pô, Isaac saudável e Cole Anthony nesse time, e aí tendo uma pick de primeira rodada, que aí eu acho que com o Austin Reeves no pacote, o Magic já abriria, né, a possibilidade de colocar a primeira rodada. Cara, eu acho que seria um negócio interessante pro Lakers também, não seria um negócio ruim. Não seria um negócio ruim. O Lakers precisa do quê, gente? Precisa de um bom trendy, um armador um mais defensor para ajudar o Luka, e se possível um pivô. Se o Magic... Cara, vamos lá. Cole Anthony, Jonathan Isaac e Goga Bitadze. Sem pique. E aí o Lakers... E aqui eu não tô com o Spool Track aberto, né? Pra ver salário, mas... Só por nome, tá? Se pega Hashimura, se pega o Reeves... Pega esses dois. Você sendo o Lakers, você não pega essa troca? Pô, eu pego na hora. Na hora. Bitadze e Isaac e Cole Anthony por Hashimura e Reeves? Na hora. Vai abrir aqui o Spool Track. Vai ver isso aqui. Cadê? Deixa eu abrir aqui, ó. Ó. Juro que eu não tô com o meu... Deixa eu abrir aqui a calculadora. Vamos tentar montar essa troca. Vamos tentar bater salário aqui na brincadeira. Vamos ver. Poderia abrir o Trade Machine? Poderia, cara, mas o Trade Machine, ele... Cara, vai travar todo o meu OBS aqui, mano. Então eu vou fazer na mão mesmo aqui. E se não for válida por outros fatores, é só um exemplo. Só um exemplo. Ó, Jonathan Isaac. É 15 milha o Isaac que ele recebe. 15. Cole Anthony, 13. Ué, o Lakers vai precisar oferecer mais gente. E o Bitadze, 8. Dá 36. 36 mil. Aí o Lakers, pra bater esse salário, esse é o salário 25-26, tá? Lakers teria... Ó, vamos lá. Rui, 18. Reeves, 13. 13.9. Mas vamos 13 pra arredondar. Cara, só mais 5 milha. Pô, bota... Dá o Tokennet. Cara, vamos lá. Talvez eu até abra enquete nisso aqui no Instagram depois. Torcedores do Lakers. Se eu sou o Magic e chego com Cole Anthony, Isaac e Bitadze, e eu peço Hashimura, Reeves e Knet, vocês trocam? Cara, eu acho que eu trocaria. Eu acho que eu trocaria. Porque o Lakers pega tudo que precisa aqui, cara. Pega um armador que
defensivamente é melhor do que o Reeves. E aí poderia ter um encaixe melhor com o Luka. Pega um 3D de alto nível, que é o Isaac, que tem sim problema de lesão, mas quando ele joga, pra mim ele é muito alto nível. Goga Bitadze, que eu acho que seria um bom armador, um bom pivô pra esse time. Técnico, pega rebote, alto, forte, poderia ser uma boa arma pro Luka. Cara... E aí, beleza, você vai perder o Reeves, que é um... Pra mim, ainda é um potencial All-Star. Hoje ele não é All-Star, mas eu acho que ele é um potencial All-Star. Perde o Knet, mas o Lakers já estava disposto a perder o Knet para pegar o Mark Williams. Esse é um pacote muito melhor do que o Lakers ia pegar com o Hornets. E o Hashimura, que é bom, mas não é como se fosse uma puta Brastemp, né? Eu acho o Isaac melhor do que o Hashimura, inclusive. Bem melhor, tá? Bem melhor. Cara, eu faria essa troca, mano. Eu fecho. Eu fecho essa brincadeira aqui. Mas enfim, é só uma possibilidade que eu pensei olhando para os ativos que o Lakers, segundo Jovan Buhá, estaria disposto a abrir mão. Que seria basicamente tudo que tem, tirando o Luka. Só tem a questão do LeBron, porque, mano... o LeBron tem a cláusula de veto de troca. Então aí já é outros 500. Mas, mano... Eu acho... Mano, sinceramente, eu acho que essa troca resolve... talvez resolva a maioria dos problemas que o Lakers tem. Sinceramente. Sinceramente. Pô, eu gosto muito, hein? Eu gosto... Cara, gostei dessa ideia. Gostei legal dessa ideia. Enfim. Só uma... Só uma... Só uma... ideia mesmo que eu... 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 Eu pensei. Enfim. Seguindo aqui... Vamos... Vamos seguir aqui o programa. Trazendo aqui... um dos maiores eventos da história da NBA, que foi a virada, né? A virada do Cleveland Cavaliers para cima do Golden State Warriors, né? Hoje, dia 11 de junho, completa 9 anos que essa foto, que essa imagem foi tirada. Que foto é essa? Dando um contexto. Cleveland e Warriors faziam as finais da NBA na temporada 15-16. E o Golden State, que chegou nas finais, né, batendo o recorde de vitórias do Bulls, né, tendo virado um 3-1 para cima do Oklahoma na final do Oeste, o Warriors chegou nessas finais como muito favorito. E o favoritismo do Warriors aumentou ainda mais quando o time abriu 3-1. Um 3-1, até aquele momento na história, nunca havia sido virado nas finais da NBA. Tanto que aqui, na legenda fala, né? Que times nas finais da NBA perderam por 3-1 foram derrotados nas 32 vezes que aconteceu. Então, era um contexto de basicamente, cara, tudo perdido para Cleveland. Mas aí, após esta imagem, LeBron James, juntamente de Kyrie Irving, né, comandaram essa virada espetacular. E aí, né, comemorando aqui, né, os 9 anos dessa imagem, o Pisou na Linha repostou esse vídeo da página LeBron History, página gigante, inclusive,
onde tem aqui, né, um resumo de 5 minutos dessa virada. E aí, em comemoração, eu quero reagir a este conteúdinho aqui e vou dar os meus pitaquinhos, né, sobre a minha experiência assistindo essa virada, porque eu assisti essa virada. Eu já acompanhava a NBA há um tempo. E, cara, foi uma das coisas mais absurdas que eu já vi acontecendo no esporte. É tranquilamente a maior virada da história da NBA, isso pra mim não cabe nem discussão. E numa final gigante, contra um Warriors histórico, com o LeBron James de um lado, com o Curry do outro, né? LeBron James tentando cumprir a sua promessa ao Cavaliers de dar o primeiro título pro time, depois de ter saído, jogado no Heat e tal. Então, dado o contexto, cara, talvez tenha sido realmente a maior final da história da NBA. Né? E aí, vamos aqui assistir este resuminho. Deixa eu só abaixar aqui um pouquinho o volume. Deixa eu só ver se minha tela não tá na frente. E vamos lá. Ó, aqui foi onde foi quando o Warriors ganhou o jogo 4 e abriu 3-1. 3-1 lead in these NBA Finals. LeBron James and the Cavs. E aí começou, né? Aí começou as postagens. In a big hole as they... Isso aqui é bizarro, né? Nesse ponto, o Cavs precisava ganhar 3 jogos seguidos do Golden State. Coisa que o Golden State, que não acontecia com o Warriors, desde 2013. Desde 2013, o Warriors não perdia 3 jogos seguidos na NBA. E o Cavs precisava fazer isso nas finais, perdendo por 3-1, enfrentando, repito, o Golden State, que bateu o recorde do Bulls na regular. Então assim, cara, tava tudo ganho pro Warriors. Essa é a verdade. Tava tudo ganho. They head back to Oakland. You know it's a man's league. E aí teve a fala do Mano Clay, né? And I guess his feelings just got hurt. I guess his feelings just got hurt. Disse Klay Thompson após abrir 3-1 nas finais. What happened? What Clay said? Clay said, I guess he just got his feelings hurt. A risada de quem sabia que iria rir por último. Caralho, que momento, que momento! Cala a boca, Klay Thompson! LeBron James Pra que vai provocar o homem, Klay Thompson? Cala a boca! and the Cavaliers with a tough task tonight in the most difficult arena to win in the NBA on the road as they hope to extend their season. Isso aí, ó, em Oakland, né, que na época o Warriors ainda jogava em Oakland, na Oracle Arena. Eu acho o Chase Center foda, tá? Mas a vibe da Oracle Arena, pra mim, era sem igual, mano. Era infernal jogar lá. Né? E aí, aqui fala um cara que foi vítima da Oracle Arena várias vezes, né? At least one more game. Ahead to Curry. Shumpert in pursuit. Blocked by James. Nesse jogo, cara, o Curry e o LeBron foram inacreditáveis. James rejects it out of bounds. Inacreditáveis. James fakes. James drives. James finishes and the foul. Sério, seriedade. And a chance for a three-point play to tie the game. Skip Bayless, obviamente, né? Foi tirar a ondinha dele com o LeBron. Padrão, Skip Bayless, né? Off to the races. Drive past Irving. Gets inside. Layup. Ele já tava ensaiando, né? Ele já tava ensaiando. Blocked by James. Second chase down block of the game. James against Rush. Leans in. Trying to draw the foul. Got him up. Count it and one. 40 Essa imagem é absurda. Curry. Oh, iconic. points for LeBron James. Kyrie Irving and LeBron James. Again, Olha isso aqui, irmão. Olha o que esses dois fizeram. 82 pontos combinados. Olha o field goal dos caras. Cara, foi inacreditável esses dois, mano. O Curry, ele falou, né, numa entrevista, acho que foi pro JJ Redick, na época que o JJ tinha um podcast, ele falou que ele nunca viu 2 caras jogarem no nível que o LeBron e o Curry jogaram naquele jogo. Foi realmente algo, cara, mágico. Foi mágico o que esses dois fizeram.
Surreal. One of the all-time great finals performances. What a road victory for the Cleveland Cavaliers as the NBA Finals will return to Olha Cleveland isso. on Thursday night. Aí, né? Importante. Nesse jogo que o LeBron e o Curry fizeram isso, o Green não jogou. O Draymond Green, ele foi suspenso porque ele tinha cometido a sua, acho que, sexta técnica no playoff, se não me engano. Ele não jogou. E aí a galera falou, o LeBron nunca que vai marcar 41 pontos com o Draymond Green no próximo jogo. Nunca vai acontecer, ó. Nunca vai acontecer. Twitter, né? Galerinha do Twitter. Tem como. Galera que adora tirar mérito, né? O LeBron marcou 41 pontos. Mas só marcou porque o Green não tava jogando. Jogo 6. Esse jogo, o LeBron, ele foi realmente assustador. O jogo 4, 5 e o jogo... Perdão. Jogo 5, 6 e 7 do LeBron. Cara, esses 3 jogos do LeBron talvez tenham sido as atuações mais absurdas que eu já vi dele em playoff, mano. Claro, junto do jogo 6 dele contra o Celtics, né, lá em Miami. E o primeiro jogo dele nas finais em 2018. Mas acho que depois, cara, o jogo 5 e o jogo 6 dele nessas finais, dado o contexto, cara, talvez tenham sido as maiores atuações, ou pelo menos top 3 atuações mais emblemáticas do LeBron em playoff, mano. Pega essas 2 atuações, junta com a atuação dele no jogo 6 contra o Celtics, e aí você tem as 3 maiores atuações do LeBron, na minha concepção. Esse jogo aí do LeBron foi inacreditável. E como é que deixaram o Curry marcar o LeBron tantas vezes, né? Eu lembro que o LeBron caçou muito o Curry no mismatch, né, nesse jogo. E a gente acho que teve uns 3, 4 mismatches do LeBron em cima do Curry nesse jogo. Posso estar enganado, pode ser uma falsa memória minha, mas eu tenho essa impressão. Essa é uma das... essa jogada, ela... eu lembro de ver esse jogo ao vivo e eu dei um grito na casa dos meus pais aqui, que foi uma doideira. Eu era muito LeBronzete na época. Não que hoje eu não seja também, né? Mas na época eu era muito LeBronzete. E lembrando, eu estava puto porque o Warriors eliminou o meu time nas finais de conferência. Então, desculpa, eu comemorei pra caralho. Não, foi baile do Cavs. Foi baile do Cavaliers. Leandrinho Barbosa. Na marcação ali. Marcou os últimos 18 pontos do Cavs. Esse toco é icônico. Ele sai aqui, ó. Tirando o Curry pra merda. E aí, meu amigo? Abemos jogo 7 na Oracle Arena. O Warriors perde o 3-1 e vai ter que jogar o jogo 7 com o LeBron vindo de 2 atuações seguidas de 41 pontos. Cara, olha isso, mano. Olha essa statline. Vai tomar no cu, mano. Não, eu vou te falar um negócio. Como eu queria ter o canal nessa época. Eu fico pensando, mano, o que eu ia... Nossa, mano. O que eu ia ganhar de dinheiro cobrindo essas finais? Com todo respeito. Ia ser uma coisa absurda. Luiz, você tá pensando muito em dinheiro. Irmão! Capitalismo! Capitalismo tá aí, meu guerreiro. Mano, eu ia farmar muito nessas finais. Nossa senhora! LeBron de um lado, Curry do outro, Golden State. Caralho, o LeBron fazendo o impossível. Puta que pariu.
todo vídeo ia ser 50 mil visualizações. O que, pros meus padrões aqui no YouTube, é muito, né? Porra, meu Deus do céu, isso é uma loucura. Mentally and physically. I'm telling you, Isso é uma loucura. It doesn't get any bigger than Game 7 of the NBA Finals. It will take another Herculean performance by LeBron James Cara, 82 pontos combinados no jogo 5 e no jogo 6, cara. Isso é inacreditável. to win this game. Oracle Arena is alive and roaring as we get set for Game 7. Right through the hands of Curry. James. Esse jogo foi muito pau a pau, mano. Ninguém conseguiu desgarrar um do outro. Foi muito pau a pau esse jogo. James drives in hard. Nice adjustment with the left hand. Curry drives again. Left-handed blocked by James. Oh, e defensivamente, mano, o LeBron foi um animal nessas finais. Um animal. It's rejected out of bounds. He's done that a couple of times. Defendeu pra caralho, velho. James on the drive. Foul. Layup. Counted and one. Got off nicely by Jefferson Barbosa. Shot blocked by James. Pô, Leandrinho, coitado. Five to shoot. Vasily again goes back up on him. James steps back for three. Lets it in. Aí veio o momento. Iconic moment. Iguodala to Curry. Back to Iguodala. Up for the layup. Oh, blocked by James. LeBron James with the rejection. Cara, eu já falei, pra mim, esse toco e o do Giannis nas finais contra Phoenix, em cima do Eita, foram os maiores tocos da história da NBA. Cravo pra você, os maiores. As maiores jogadas defensivas da história da NBA foi esse toco do LeBron e o toco do Giannis. Sem dúvida. Uau. Sem dúvida. Pô, absurdo. Absurdo, absurdo. E aí o maluco, né? Que na época não era maluco. Hoje também ele não é mais tão maluco, né? Mas o ex-maluco brincou, né? Irving and Curry. One-on-one. Irving puts it up. It's good. Kyrie. Os maiores arremessos da história das finais. Foda-se. Cravo. Cravo. Irving from downtown. Final seconds. It's over. It's over. Cleveland. E aí a maior virada da história da NBA foi consumada. Meu Deus, que momento, que momento. The city of champions once again. The Cavaliers are NBA O LeBron em champions. prantos, And the emotions em for LeBron prantos. James, who delivers on his promise to come home and bring a championship to his beloved home. Agora. Aprende, Jason Tatum. Aprende, Jason Tatum. This is for you. Congratulations, We did it! you're the first team We in the did history it! of the NBA to come back from a 3-1 deficit. And LeBron, most valuable player, 2016 NBA Finals. Congratulations. Pô, mano, isso aqui foi absurdo. Torcedor do Cavs, mano. Mano, acho que nenhum torcedor na história da NBA foi tão feliz como o torcedor do Cavs, mano. Nessas finais. Não tem como, cara. Nada, nenhum título, nenhuma conquista de título se iguala a essa conquista do Cavs. Pra mim. Cara, foi... Mano, o jeito que foi... Uf, maluco. Você tá maluco. I'm at a loss of words. All I know is we're the 2016 NBA World Champions. Cara, olha isso aqui. Warriors... Cara, isso aqui tá meio bizarro. A gente fala do Cavs, né? Mas, pô, o Warriors conseguiu a proeza de ser o único time na história a tomar uma virada depois de abrir 3-1 nas finais. Isso também tem que ser dito. Isso também tem que ser dito. Foi. Por isso que eu, ao mesmo tempo que eu coloco como a maior virada da história, cara, também foi uma das maiores pipocadas da história. Desculpa. Pô. Tem como. Surreal. Surreal. E aí, né? Hoje, dia 11 de junho, fazem 9 anos. 9? 9 anos? 9 anos ou 8? 9 anos, né? Do momento onde essa virada começou. Então, fica aí a minha homenagem a esse momento. Desculpa, torcedores do Warriors, por reviver este momento dolorido na vida de vocês. Um dos poucos, né? Momentos doloridos que o torcedor do Warriors teve. Até porque, depois daquilo, ganhou 2 títulos seguidos. Já havia ganhado no ano anterior, né? Depois ganhou em 22 de novo.
Então, um dos poucos momentos tristes que vocês tiveram, né? Desculpa revivê-lo aí. Mas fica aí a homenagem ao Cavs e a este monstro chamado LeBron James. Que tá aqui no cenário, inclusive. Tá aqui no cenário. Enfim, pessoal, acho que pro programa de hoje é isso. Eu ia falar sobre a parada ali do Fred, mas acho que nem cabe falar sobre isso. Já deu mais de 1 hora de programa. Então vou encerrar aqui, tá? Agradeço a todos aí pela audiência. Espero que vocês tenham curtido o programa de hoje. Se curtiu, deixa o like, se inscreve no canal, que é sempre importante. E é isso, minha gente. Obrigado a todos. Beijo no coração de vocês e tchau.